Olá, digníssimos, sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores e o tema de hoje é Onde você habita? Pois bem, digníssimos, a ideia de fazermos o vídeo de hoje com esse tema é para tentar ajudar a esclarecer que o ambiente em que você vive, que você tem determinados relacionamentos, que você frequenta, pode influenciar na forma em que você vive. Então fica a pergunta, onde é que você vive? Por que isso é tão importante? Porque se você não estiver alinhado com o que você quer para um futuro, o ambiente que talvez você esteja inserido hoje pode te prejudicar a chegar lá, ou pode até ser um empecilho e fazer com que você nunca chegue lá. Vou explicar. Manuel Kant ele vem trazer um estudo sobre isso, falando que o indivíduo, na maioria das vezes, ele é influenciado pelo ambiente. E não só as pessoas, mas pelo que ele lê, pelo que ele assiste. E hoje a gente vive um grande problema relacionado a isso. Boa parte do conteúdo em que nós absorvemos, boa parte das informações que nós temos, muitas vezes são fracas, são ruins e podem fazer com que nós percamos aquilo que é de mais valioso em nós, princípios e valores. Quando a gente chega a perder esses princípios e valores, a gente começa a adaptar a um ambiente em que não é o nosso. E se nós estivermos inseridos em um ambiente em que não nos pertence, em que não é próprio para o nosso habitar, para o nosso viver, a nossa vida vai ficar prejudicada. Uma carreira profissional não vai ser bem sucedida, uma carreira pessoal não vai ser bem sucedida, relacionamentos serão infrutíferos e vai trazer para você consequências que pode doer bastante. Pois bem, é bom a gente ilustrar isso. Por exemplo, uma águia ela não vive no mesmo ambiente em que uma rolinha. São ambientes diferentes. O dia em que a águia deixar de viver nos cumes e começar a viver nas copas das árvores, assim como as andorinhas vivem, a águia ou ela vai começar a passar fome ou ela vai sofrer por conta dos galhos e do ambiente em que ela vai estar vivendo, porque ela já está acostumada às vezes ambientes mais frios, diferente também da rolinha. Se a rolinha ela sai desse ambiente, vai para um pico de um monte, aí ela pode morrer congelada, ela já não pode fazer com que seus filhotes tenham vida. E nós também somos assim. A partir do momento que nós deixamos o ambiente ao qual a gente está inserido, que nos faz bem e faz com que a gente cresça, desenvolva, esse ambiente em que a gente chegou vai estar propício a nos matar, porque a gente não nasceu para estar ali. A gente nasceu para estar em um determinado ambiente que a gente sente que é o certo, em que a gente desenvolve, em que a gente tem paz de espírito. Se em determinado momento da minha vida eu escolher estar em outro ambiente, em um outro lugar, em outra situação, em um determinado tipo de relacionamento, e eu sentir que aquilo ali me faz mal, isso é um sinal gigantesco de que aquele ambiente, que aquela situação, ela não é feita para mim. Não é feita para eu viver e ter um futuro próspero com aquilo. Então, imediatamente eu tenho que ter a humildade de recuar ao ambiente, ao local em que eu tenha segurança e que eu sei que os meus propósitos serão cumpridos. Aí você me pergunta, Alisson, como é que eu vou saber se o que eu estou vivendo na minha vida, se os ambientes que eu frequento, se os tipos de relacionamentos que eu tenho, são para mim e não são para mim? Você tem que conhecer a si mesmo. Vou até deixar um card aqui muito importante, assista. Você tem que conhecer a si mesmo, porque a partir do momento que você se conhece, você vê a que ponto que você pode chegar. Você reconhece os seus limites, reconhece as suas qualidades, as suas falhas. Então, fazendo uma análise própria, você olha para as situações, você olha para os relacionamentos, para os ambientes, e você tem que ter uma ótica clínica e saber se aquele ambiente te pertence, se aquele tipo de ação é uma ação que você faria, se o tipo de atitude, o tipo de relacionamento não vai contra a sua moral, a sua integridade, os seus princípios e os seus valores. E o maior problema de você agir contra aquilo que já te move, os seus valores, os princípios, conforme já disse, é que se você sair desse ambiente, você começa a se adaptar ao outro. Só que você não nasceu para estar ali, você não nasceu para viver ali. Logo você começa a se modificar a ponto de querer se adaptar àquele tipo de situação, relacionamento, enfim, todos os fatos e circunstâncias que eu estou citando. E você começa a se adaptar. Quando você começa a se adaptar àquilo, você está perdendo a sua identidade.
a gente entra num outro problema, porque a perca da identidade é você andar erroneamente. Né? Aquela frase muito famosa de Alice no País das Maravilhas: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, se você perde a sua identidade, você não sabe para onde vai, onde está. Aí fica mais difícil o caminho de volta para o lugar onde você realmente era feliz. Logo, você, ao se adaptar àquele ambiente, você começa a sentir que faz parte daquilo. A gente vê isso com muita frequência em casos de depressões, em que as pessoas costumam buscar ajudas em um relacionamento tóxico, em um tipo de ambiente em que não pertence a ela começa a agir de forma tão natural, achar que aquilo é normal, que ela começa a sentir parte daquele lugar. E um outro ponto é que esse segundo ambiente, ele é seletivo. Além de exigir com que você se transforme para estar ali, naturalmente você faz, ele também, se você não se comporta igual ele te exclui. Então, o que falta nas pessoas hoje em dia é manter a sua identidade e continuar nos ambientes que ela realmente pertence, senão ela acaba morrendo. Manter intacto a sua moral, os seus princípios, os seus valores, para que se possa haver mudanças, mas baseadas em mudanças em que geram resultados positivos e que gerem frutos na vida de outras pessoas. E não mudar de um ambiente para o outro sem primeiro conhecer, senão lá pode ser um ambiente diferente do que você está acostumado. Isso pode ocasionar a sua morte. Digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Antes de tudo, já deixe seu gostei, já comenta, compartilha com um amigo, se inscreva no nosso canal e até o breve.